Quando olhamos para os animais que vivem na Terra hoje, como elefantes, baleias ou girafas, eles nos parecem gigantes. Mas, na verdade, essas criaturas são pequenas se comparadas aos verdadeiros colossos que já pisaram, rastejaram ou nadaram por este planeta. A Terra nem sempre foi o que conhecemos. Houve um tempo em que as florestas eram densas, os oceanos profundos e a vida selvagem era governada por feras de proporções que hoje só vemos em filmes de ficção científica. Pense por um momento. Se você se assusta com uma aranha ou uma barata, imagine ter que lidar com insetos do tamanho de helicópteros ou preguiças maiores do que um ônibus escolar. Parece irreal, não é? Mas essas criaturas realmente existiram. Elas foram os reis de seus ecossistemas, dominando vastos territórios e moldando a vida ao seu redor de maneiras que mal podemos compreender. E o mais fascinante é que muitos desses gigantes não eram dinossauros. Sim, os dinossauros eram enormes, mas a história da vida na Terra é muito mais rica e variada do que apenas eles. Nosso planeta já abrigou uma galeria de monstros que faz os dinossauros parecerem apenas uma parte da história. Estamos falando de criaturas que viveram antes, durante e depois da era dos répteis gigantes, mostrando que a natureza tem uma capacidade quase infinita de criar formas de vida impressionantes. Essas feras gigantescas eram parentes distantes de animais que conhecemos hoje, mas com uma diferença crucial. Seu tamanho era assustador. Vamos embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios desses verdadeiros titãs. Vamos olhar para os maiores animais que já andaram na Terra e você vai perceber que a nossa imaginação muitas vezes nem chega perto da realidade. Prepare-se para conhecer seres que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente é possível no reino animal. Imagine uma preguiça. Agora, imagine essa preguiça tão grande que ela poderia esmagar um carro com uma pata. Ou uma libélula, aquele inseto delicado que voa pelos jardins com asas que poderiam cobrir uma pessoa adulta. Essas não são invenções. São fatos históricos de um passado selvagem, onde o gigantismo era a regra, não a exceção. A Terra, em diferentes períodos, ofereceu condições únicas que permitiram o surgimento de formas de vida colossais. Seja pela alta concentração de oxigênio na atmosfera, pela ausência de predadores naturais ou por um clima extremamente favorável, esses fatores se combinaram para criar um zoológico pré-histórico de proporções épicas. É como se a natureza tivesse decidido fazer um experimento, testando os limites do tamanho e da força. Nossa viagem por esse mundo esquecido nos levará a descobrir animais que são verdadeiros recordistas. Alguns deles viveram há centenas de milhões de anos, outros há apenas alguns milhões. Mas todos compartilham uma característica comum: seu tamanho extraordinário. Eles nos lembram que a evolução é um processo contínuo, cheio de surpresas e reviravoltas, e que a vida na Terra é muito mais antiga e complexa do que podemos conceber. Então, para começar nossa lista de gigantes esquecidos, vamos falar de um bicho que talvez seja o pesadelo de muita gente, mas em uma versão que faria qualquer um gritar: a artropleura. Esqueça os milípedes pequenos e inofensivos que você encontra no jardim. A artropleura era um milípede gigante que rastejava pela Terra há uns 300 milhões de anos, durante o período Carbonífero. E quando digo gigante, quero dizer gigante de verdade. Estamos falando de um animal que podia chegar a 5 metros de comprimento. Isso mesmo. Mais de 2 metros de puro inseto rastejante. Imagine um bicho desses passando por você na rua. Daria para se esconder atrás dele. A artropleura era uma criatura impressionante, com um corpo segmentado e coberto por uma carapaça resistente, que lhe dava uma aparência robusta e até um pouco assustadora. Seus muitos pares de patas a ajudavam a se mover com uma agilidade surpreendente para seu tamanho.
Olhando para ela, você poderia pensar que se tratava de um predador feroz, devorador de tudo que encontrasse pelo caminho. Mas a verdade é que a Arthropleura era surpreendentemente uma vegetariana. Ela se alimentava de plantas e vegetação em decomposição, usando sua grande boca para raspar e mastigar as folhas. Um gigante gentil, por assim dizer, embora seu tamanho ainda inspirasse muito respeito. A pergunta que surge é: como um milípede conseguiu crescer tanto? A resposta está na atmosfera daquela época. Durante o Carbonífero, os níveis de oxigênio na Terra eram muito mais altos do que são hoje. Essa abundância de oxigênio permitiu que os artrópodes, grupo ao qual os milípedes pertencem, crescessem a tamanhos que hoje seriam impossíveis. A respiração desses animais é limitada pela forma como o oxigênio se difunde em seus corpos. E com mais oxigênio disponível, eles puderam se tornar muito maiores. Além disso, a ausência de grandes predadores terrestres que pudessem caçar uma criatura tão grande também contribuiu para que a Arthropleura vivesse e prosperasse. O mundo da Arthropleura era um lugar de florestas densas e pântanos úmidos, um ambiente perfeito para a vida vegetal e, consequentemente, para um herbívoro gigante como ela. Embora não fosse uma caçadora, sua presença no ecossistema era importantíssima. Ela ajudava a decompor a matéria orgânica, reciclando nutrientes e mantendo o equilíbrio das florestas. Sua carapaça servia como uma espécie de armadura natural, protegendo-a de ameaças menores e permitindo que ela se movesse livremente por seu habitat. A Arthropleura nos deixa um legado interessante. Ela é uma das razões pelas quais muitas pessoas têm um medo quase instintivo de insetos rastejantes gigantes, mesmo que nunca tenham visto um de perto. A ideia de um inseto colossal, com seus muitos segmentos e patas, é algo que mexe com a nossa imaginação e nos lembra de um tempo em que a vida na Terra era muito diferente. É um testemunho de como as condições ambientais podem moldar a evolução das espécies de maneiras imprevisíveis e fascinantes, criando monstros que hoje só existem em nossos piores pesadelos. A existência de um animal como a Arthropleura nos faz pensar nos limites do tamanho que a vida pode alcançar e como esses limites são influenciados pelo ambiente. Ela foi um dos maiores invertebrados que já rastejou sobre a face da Terra, e sua história nos mostra a grandiosidade e a diversidade da vida pré-histórica. Se você achava que os dinossauros eram os únicos gigantes, a Arthropleura prova que há muito mais para descobrir nos anais da história natural. Ela foi uma prova viva de que, em certos períodos, o gigantismo era uma estratégia de sobrevivência bem-sucedida, permitindo que essas criaturas dominassem seus nichos ecológicos. Ela nos lembra que a evolução é um processo cheio de surpresas e que a natureza, em sua infinita criatividade, já produziu formas de vida que desafiam a nossa imaginação. Mas se pensamos em criaturas que realmente causavam arrepios, saindo do universo dos invertebrados gigantes para algo ainda mais assustador, precisamos falar da Titanoboa. Imagine uma serpente que fazia as maiores anacondas e pítons de hoje parecerem minhocas. A Titanoboa era essa criatura. Ela não era apenas grande, era colossal. Falamos de uma cobra com cerca de 13 metros de comprimento, o que é o mesmo que um ônibus escolar. E não era só o comprimento. Ela pesava mais de 1 tonelada. Para ter uma ideia, isso é o peso de um carro pequeno, mas em forma de cobra. Essa gigante rastejava pela Terra há aproximadamente 60 milhões de anos, logo depois que os dinossauros desapareceram. Depois que o asteroide caiu e mudou tudo, o planeta passou por um período de recuperação e novas formas de vida começaram a dominar. A Titanoboa surgiu nesse cenário, ocupando um lugar de destaque na cadeia alimentar. Ela era a rainha dos pântanos e florestas tropicais da América do Sul, onde hoje é a Colômbia. Seu método de caça era brutal,
mas eficaz. Como as sucures e jiboias de hoje, a titanoboa era uma constritora. Ela não tinha veneno. Em vez disso, usava a força esmagadora do seu corpo para matar suas presas. A força da sua constrição era algo assustador. Cerca de 400 quilos por centímetro quadrado. Isso é o suficiente para esmagar os ossos de quase qualquer animal e parar o coração de uma vítima em questão de segundos. Não havia escapatória quando a titanoboa te pegava. E o que uma cobra desse tamanho comia? Bem, não eram ratinhos ou coelhos. A dieta da titanoboa incluía crocodilos, tartarugas gigantes e outros grandes animais que viviam em seu habitat. Imagine um crocodilo, um predador respeitável por si só, sendo caçado por uma cobra. É uma imagem que nos mostra o poder e o domínio dessa criatura. Ela era o topo da cadeia alimentar em seu ecossistema e nenhum animal estava realmente seguro perto dela. Assim como a artropleura, o tamanho da titanoboa estava diretamente ligado às condições ambientais da época. 60 milhões de anos atrás, o clima da Terra era muito mais quente e úmido do que é hoje. Essas condições eram perfeitas para répteis de sangue frio, que dependem do calor externo para regular a temperatura do corpo. Quanto mais quente o ambiente, maior a capacidade desses animais de crescer. A umidade abundante também significava uma vegetação exuberante, o que sustentava uma rica variedade de presas para a titanoboa. Era um paraíso para répteis gigantes, e ela aproveitou ao máximo. A descoberta dos fósseis da titanoboa foi um marco na paleontologia. Antes dela, não se imaginava que uma serpente pudesse ter atingido tamanhos tão grandiosos. Ela desafiou o que pensávamos saber sobre a evolução das cobras e a ecologia dos ecossistemas pós-dinossauros. A titanoboa é um lembrete poderoso de que a vida na Terra já foi habitada por criaturas que hoje só existem nos filmes de ficção científica. A presença da titanoboa também nos ajuda a entender a importância do clima na evolução da vida. As flutuações de temperatura e umidade ao longo das eras geológicas tiveram um impacto profundo no gigantismo de certas espécies. Em um mundo mais frio, um animal como a titanoboa simplesmente não conseguiria sobreviver. Ela é um fóssil vivo, por assim dizer, das condições climáticas de um passado distante e de como essas condições permitiram a existência de predadores tão incríveis. Sua história é um capítulo fascinante na longa e complexa tapeçaria da vida na Terra, mostrando que, mesmo após uma catástrofe global, a natureza encontra maneiras de criar monstros majestosos. Mas, se a titanoboa dominava a terra e os pântanos, havia um predador que reinava absoluto nos oceanos, um monstro que fazia os tubarões brancos parecerem peixinhos dourados. Estamos falando do Megalodon, o tubarão supremo, cujo nome significa dente grande. E com razão, porque seus dentes eram do tamanho de uma mão humana. Imagine um tubarão branco, o predador mais temido dos nossos mares hoje em dia. Agora, multiplique seu tamanho por 3. O Megalodon podia atingir cerca de 18 metros de comprimento, o que é o mesmo que um ônibus escolar. Para ter uma ideia, a cabeça de um Megalodon era maior do que um carro pequeno. Seus dentes, que podiam chegar a 18 centímetros de comprimento, eram serrilhados e feitos para cortar carne e esmagar ossos com facilidade impressionante. Este gigante dos mares dominou os oceanos por um período incrivelmente longo, de 23 a 3 milhões de anos atrás. Durante milhões de anos, ele esteve no topo da cadeia alimentar marinha e não havia nada que pudesse desafiar seu reinado. Ele era o terror dos mares e sua presença era sentida por todas as criaturas oceânicas. A força da mordida do Megalodon é algo que desafia a nossa compreensão. Estimativas indicam que a sua mordida podia chegar a quase 20 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, um tubarão branco atual
tem uma força de mordida de cerca de 2 toneladas. A mordida do megalodon era 10 vezes mais potente. Ele podia facilmente esmagar os ossos das suas presas, que incluíam baleias, focas, golfinhos e tartarugas marinhas gigantes. Não era apenas uma questão de morder, mas de pulverizar. Quando o megalodon atacava, a vítima não tinha a menor chance. Sua dieta era composta principalmente por grandes presas marinhas. Fósseis mostram marcas de dentes de megalodon em ossos de baleias antigas. Ele era um caçador oportunista, mas também um predador ativo e implacável. Baleias eram suas refeições favoritas, e ele provavelmente as caçava atacando as nadadeiras primeiro para imobilizá-las, antes de desferir o golpe final. A ideia de uma baleia gigante sendo caçada por um tubarão ainda maior é algo que nos faz refletir sobre a ferocidade da vida marinha pré-histórica. Mas, como todas as grandes criaturas do passado, o megalodon também encontrou seu fim. A extinção dessa espécie poderosa é um tema de debate entre os cientistas, mas as teorias mais aceitas apontam para 2 causas principais: o resfriamento global do clima e a escassez de alimento. Cerca de 3 milhões de anos atrás, o planeta começou a passar por um período de resfriamento. As águas oceânicas ficaram mais frias, o que afetou a distribuição das presas do megalodon, especialmente as baleias, que migraram para regiões mais frias onde o tubarão não conseguia sobreviver eficientemente. Além disso, o resfriamento do clima levou à formação de calotas polares, o que diminuiu o nível do mar e destruiu muitos dos berçários costeiros onde o megalodon se reproduzia. Ao mesmo tempo, surgiram novos competidores. As baleias assassinas, ou orcas, que eram menores mas caçavam em grupo e eram extremamente inteligentes, começaram a competir com o megalodon por alimento. As orcas também eram mais adaptáveis a águas frias, o que lhes dava uma vantagem. A combinação de um clima em mudança, a diminuição de suas presas favoritas e o surgimento de novos predadores mais eficientes selou o destino do megalodon. Hoje, tudo o que resta do megalodon são seus dentes fósseis, encontrados em praias e no fundo do oceano ao redor do mundo. Cada dente é um testemunho da existência de um predador que foi o rei dos mares por milhões de anos. Ele nos lembra que, não importa quão dominante uma espécie possa ser, as condições ambientais e a evolução constante da vida sempre podem mudar o jogo. O megalodon pode ter desaparecido, mas sua lenda e o medo que ele inspirava continuam a nos fascinar. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores e mais temíveis animais que já nadaram nos oceanos da Terra. Agora, vamos deixar os oceanos e voltar para a terra firme, onde outro gigante caminhou. Estamos falando do Paraceratherium, um mamífero terrestre que faz os maiores elefantes de hoje parecerem anões. Imagine um animal tão grande que ele seria maior que 4 elefantes africanos empilhados. Isso mesmo. O Paraceratherium era o maior mamífero terrestre que já existiu. Este colosso viveu entre 34 e 23 milhões de anos atrás, dominando as paisagens da Ásia e da Europa. Ele não era um dinossauro, mas um parente distante dos rinocerontes modernos, embora sem o chifre característico. Sua altura impressionante chegava a cerca de 5 metros no ombro, e seu pescoço era tão longo que ele podia facilmente alcançar as folhas mais altas das árvores, como uma girafa gigante. Seu peso podia ultrapassar as 20 toneladas, tornando-o uma verdadeira montanha de carne e osso. O Paraceratherium era um herbívoro, e seu tamanho colossal era uma adaptação para seu estilo de vida. Com aquele pescoço comprido, ele se alimentava de folhas, galhos e brotos que seriam inacessíveis para a maioria dos outros animais. Ele passava a maior parte do dia comendo, precisando de uma quantidade enorme de vegetação para sustentar seu corpo gigantesco. Seus dentes
Eram adaptados para triturar plantas fibrosas e seu sistema digestivo era eficiente em extrair o máximo de nutrientes de sua dieta. Uma das coisas mais notáveis sobre o Paraceratherium era a ausência de predadores naturais. Seu tamanho era sua maior defesa. Nenhum carnívoro conhecido daquela época seria capaz de derrubar um animal tão massivo. Filhotes podiam ser vulneráveis, mas um Paraceratherium adulto era praticamente invencível. Isso permitiu que a espécie prosperasse por milhões de anos sem a pressão constante de ser caçada. A natureza, de certa forma, criou um escudo impenetrável na forma de seu próprio corpo. No entanto, mesmo os mais poderosos encontram desafios intransponíveis. A extinção do Paraceratherium, assim como a do Megalodon, está ligada a grandes mudanças ambientais. As teorias mais aceitas sugerem que as mudanças climáticas foram o principal fator. O clima do planeta começou a ficar mais frio e seco. As vastas florestas, que eram o habitat e a fonte de alimento do Paraceratherium, começaram a diminuir e foram substituídas por pradarias áridas. Com a perda de seu habitat e a diminuição da disponibilidade de folhas e galhos, o Paraceratherium enfrentou uma crise de alimentação. Um animal tão grande precisava de uma quantidade massiva de comida e as novas paisagens simplesmente não podiam sustentar sua população. A reprodução também pode ter sido um fator. Animais grandes geralmente têm ciclos reprodutivos mais lentos, o que os torna mais vulneráveis a mudanças rápidas no ambiente. A combinação desses fatores levou ao seu declínio e eventual desaparecimento. O Paraceratherium nos mostra como a vida na Terra pode produzir formas incríveis e gigantescas, mas também como essas formas estão intrinsecamente ligadas ao seu ambiente. Quando o ambiente muda de forma drástica, mesmo os maiores e mais poderosos podem não conseguir se adaptar a tempo. Ele foi um testemunho da capacidade da natureza de criar gigantismo e da sua impiedosa seletividade. Sua história é um lembrete da dança constante entre a vida e o planeta em que ela habita, uma dança de adaptação e às vezes de extinção. Ele foi, sem dúvida, um dos animais mais imponentes a pisar na Terra. Mas a lista de gigantes não para por aí. Prepare-se para conhecer os Sarcosuchus, uma criatura que faria qualquer crocodilo moderno parecer um lagartinho de jardim. Imagine um crocodilo que não só era enorme, mas também tinha uma mordida capaz de esmagar ossos com uma facilidade assustadora. Este é o Sarcosuchus, o crocodilo supercrocodilo que dominou os rios e pântanos há cerca de 110 milhões de anos durante o período Cretáceo. Com impressionantes 12 metros de comprimento e um peso que podia ultrapassar as 8 toneladas, o Sarcosuchus era um predador de topo em seu ecossistema. Para se ter uma ideia, ele era quase o dobro do tamanho dos maiores crocodilos de água salgada que vemos hoje. Seu corpo era coberto por escamas grossas e osteodermos, placas ósseas que funcionavam como uma armadura natural, tornando-o quase invulnerável a ataques de outros predadores, se é que existiam predadores capazes de enfrentá-lo. A característica mais marcante do Sarcosuchus era, sem dúvida, sua mandíbula colossal. Ela abrigava mais de 100 dentes longos e arredondados, perfeitamente adaptados para segurar e esmagar suas presas. Ao contrário dos dentes afiados e pontiagudos de muitos carnívoros que cortam a carne, os dentes do Sarcosuchus eram feitos para triturar, o que sugere uma dieta variada que incluía não apenas peixes grandes, mas também animais de carapaça dura, como tartarugas, e até mesmo dinossauros que se aventurassem perto da água. Um dinossauro desavisado que chegasse perto demais da beira de um rio para beber água corria o sério risco de se tornar a próxima refeição desse monstro. Seu método de caça era o que se esperaria de um crocodilo gigante, emboscada.
Ele passava a maior parte do tempo submerso, com apenas os olhos e as narinas visíveis acima da superfície da água, esperando pacientemente por uma presa. Quando a oportunidade surgia, ele lançava um ataque explosivo, arrastando a vítima para o fundo e afogando-a antes de despedaçá-la com sua poderosa mandíbula. Outra característica intrigante dos sarcosuchos era um bojo estranho no final do seu focinho, uma protuberância que os cientistas ainda debatem sobre sua função. Algumas teorias sugerem que esse bojo poderia ter servido para amplificar sons, ajudando-o a se comunicar com outros de sua espécie ou a localizar presas na água turva. Outra hipótese é que ele abrigava órgãos especiais para melhorar o olfato, dando-lhe uma vantagem extra na caça. Independentemente de sua função exata, esse detalhe adicionava ainda mais à aparência já intimidadora dos sarcosuchos. Os fósseis dos sarcosuchos foram encontrados principalmente em formações rochosas do norte da África, indicando que ele habitava os vastos sistemas de rios e lagos que cobriam essa região durante o Cretáceo. Esse ambiente aquático era perfeito para um predador tão grande, oferecendo tanto abrigo quanto uma abundância de alimento. Ele compartilhava seu habitat com vários tipos de peixes, outros répteis e, claro, dinossauros de diversos tamanhos, o que garantia que sua dieta nunca faltaria. A história dos sarcosuchos é mais uma prova da incrível diversidade e do gigantismo que a vida na Terra alcançou em diferentes épocas. Ele nos lembra que muito antes dos mamíferos dominarem, répteis como ele eram os reis incontestáveis de seus domínios. Um predador implacável, perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Os sarcosuchos é um dos maiores e mais impressionantes crocodilos que já existiram. Um verdadeiro titã dos rios pré-históricos. Sua mera existência nos faz questionar os limites do tamanho e da predação no reino animal. E ele continua a fascinar cientistas e entusiastas da paleontologia até hoje. Desde os titãs aquáticos até os gigantes terrestres, a Terra já foi lar de criaturas extraordinárias. Mas nem todos os monstros pré-históricos eram enormes dinossauros ou répteis marinhos. Alguns deles eram anfíbios e um dos mais assustadores foi o Beelzebufo, carinhosamente apelidado de sapo do inferno. Este anfíbio não era um sapinho comum, saltitante e inofensivo. Ele era uma máquina de matar, uma anomalia que desafiava tudo o que pensamos saber sobre sapos. Imagine um sapo que, em vez de caber na palma da sua mão, fosse do tamanho de uma bola de basquete, ou até maior. O Beelzebufo podia atingir até 40 centímetros de comprimento e pesar mais de 5 quilos. Sim, um sapo com o peso de um gato doméstico grande. Seu nome científico, Beelzebufo ampinga, que significa sapo-demônio blindado, já nos dá uma ideia do que esperar. Ele viveu há cerca de 70 milhões de anos, no final do período Cretáceo, na ilha de Madagascar, um lugar que, mesmo hoje, é famoso por sua fauna única e muitas vezes bizarra. Ao contrário dos sapos modernos, que tendem a ser criaturas mais delicadas e se alimentam principalmente de insetos, o Beelzebufo era um predador voraz e oportunista. Sua boca era massiva, abrindo-se em um ângulo incrivelmente amplo, e sua mordida era extraordinariamente poderosa para um anfíbio. Estudos científicos sugerem que a força de sua mordida era comparável à de predadores como lobos e tigres, e era mais do que suficiente para esmagar os ossos de suas presas. Isso o colocava em uma categoria totalmente diferente de qualquer sapo vivo hoje. A dieta do Beelzebufo era igualmente surpreendente. Com sua boca enorme e mordida esmagadora, ele não se contentava apenas com insetos. Pelo contrário, ele era capaz de caçar e devorar pequenos dinossauros juvenis, lagartos, tartarugas e outros répteis que compartilhavam seu habitat.
Ele era o terror dos pântanos e florestas úmidas de Madagascar, um predador de emboscada que esperava pacientemente, camuflado na vegetação, antes de lançar seu ataque devastador. Sua pele, provavelmente, tinha padrões e cores que o ajudavam a se misturar com o ambiente, tornando-o quase invisível até que fosse tarde demais para suas vítimas. A estratégia de caça do Beelzebufo era simples, mas eficaz. Ele se escondia, aproveitando sua camuflagem natural, e esperava que uma presa desavisada passasse por perto. Então, com um movimento rápido e surpreendente, ele abria sua boca gigantesca e engolia sua vítima inteira, ou a esmagava com sua mandíbula poderosa. A ideia de um sapo predando dinossauros pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas para o Beelzebufo era apenas mais um dia no Cretáceo. A existência do Beelzebufo nos mostra a incrível adaptabilidade e a diversidade que a vida pode assumir. Ele preencheu um nicho ecológico que hoje é ocupado por predadores maiores e mais conhecidos, provando que o tamanho nem sempre é o único fator determinante na cadeia alimentar. Sua presença em Madagascar, uma ilha que estava se separando do continente africano, também levanta questões fascinantes sobre a biogeografia e a evolução das espécies em ambientes isolados. O sapo do inferno é um lembrete vívido de que a pré-história foi um tempo de extremos, onde criaturas inesperadas alcançaram tamanhos e capacidades que hoje nos parecem fantásticos. Ele nos força a reavaliar nossas concepções sobre o que um sapo pode ser e fazer e solidifica seu lugar como um dos animais mais notáveis que já andaram, ou melhor, saltaram, na Terra. Ele é um testemunho da brutalidade e da beleza do mundo antigo, um verdadeiro monstro que, por sorte, não saltita mais por aí. E falando em criaturas que nos fazem repensar o que é possível, chegamos ao último gigante da nossa lista, um que nos leva ainda mais para trás no tempo, até uma era onde o ar era diferente e permitia que o impossível acontecesse. Prepare-se para conhecer a Meganeura, a libélula gigante que faria qualquer uma das libélulas modernas parecer um pontinho insignificante no céu. Imagine uma libélula com a envergadura das asas de um pássaro de médio porte, algo em torno de 75 centímetros de uma ponta à outra. Sim, quase 1 metro de largura. Foi isso que a Meganeura era. Ela não voava sobre campos de flores que conhecemos hoje, mas sim sobre as vastas e densas florestas de samambaias e árvores gigantes do período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos. É o mesmo período em que viveu a Arthropleura, o milípede gigante que mencionamos antes, e não é coincidência que ambos tenham atingido tamanhos tão impressionantes. A razão para o gigantismo da Meganeura e de outros insetos daquela época está diretamente ligada à atmosfera da Terra. Durante o Carbonífero, os níveis de oxigênio na atmosfera eram muito mais altos do que são hoje, chegando a cerca de 35%, comparado aos 21% atuais. Insetos, ao contrário de nós, não têm pulmões. Eles respiram através de um sistema de tubos chamado traqueias, que levam o oxigênio diretamente para os tecidos do corpo. Quanto mais oxigênio disponível no ar, mais eficiente é esse sistema e maior o tamanho que um inseto pode alcançar sem sufocar. É por isso que insetos maiores precisam de mais oxigênio para sobreviver. Com essa abundância de oxigênio, a Meganeura se tornou uma das maiores criaturas voadoras do seu tempo. Muito antes dos dinossauros tomarem os céus, ela era uma predadora ágil e eficiente. Suas grandes asas permitiam manobras rápidas e precisas, fazendo dela uma caçadora aérea formidável. Seus olhos grandes e multifacetados lhe davam uma visão excepcional, essencial para detectar suas presas em voo. A dieta da Meganeura consistia principalmente de outros insetos menores,
Mas também se alimentava de anfíbios pequenos que viviam nas margens dos pântanos e rios. Ela era o terror dos ares, uma máquina de caça voadora que patrulhava os céus do Carbonífero, mantendo a população de insetos menores sob controle. A ideia de ser perseguido por uma libélula do tamanho de um falcão é algo que parece saído de um pesadelo, mas para as criaturas daquela época, era uma realidade constante. O legado da meganeura é muito importante. Ela é um exemplo claro de como as condições ambientais podem moldar a evolução das espécies de maneiras extraordinárias. Seu tamanho colossal nos lembra que a vida na Terra já foi muito diferente e que os limites que vemos hoje para o tamanho dos insetos não eram os mesmos no passado. Ela nos faz perguntar que outras maravilhas a natureza poderia criar se as condições fossem diferentes. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos maiores animais que já andaram, ou voaram e nadaram na Terra. Desde o milípede gigante Arthropleura até a libélula colossal Meganeura, passando pela serpente Titanoboa, o tubarão Megalodon, o rinoceronte Paraceratherium, o crocodilo Sarcosuchus e o sapo do inferno Beelzebufo, cada um desses animais nos mostra o quão incrível e diversa a vida foi no nosso planeta. Essas criaturas são mais do que apenas fósseis. Elas são janelas para um passado distante, um tempo onde a natureza operava em uma escala que hoje nos parece quase inacreditável. Elas nos ensinam sobre a resiliência da vida, a importância das condições ambientais e a constante evolução que molda tudo ao nosso redor. O mundo pré-histórico era um lugar de extremos, de gigantes e de maravilhas que continuam a nos fascinar e a inspirar. E quem sabe, talvez em algum canto inexplorado do nosso planeta, ou em um futuro distante, a Terra ainda nos reserve surpresas tão grandiosas quanto as que vimos hoje. O legado desses gigantes continua a ecoar, lembrando-nos da história selvagem e majestosa do nosso planeta.